E continua internada na Santa Casa de Araçatuba o bebê de 2 meses de idade que foi diagnosticado com coqueluche. O estado de saúde da menina é estável. Outra criança, também de 2 meses, continua internada no hospital e aguarda o resultado do exame. O quadro clínico também é estável. Até agora, Araçatuba registrou apenas um caso da doença neste ano. Em 2013, foram 2. Em Rio Preto, foram confirmados 13 casos neste primeiro semestre e 37 no ano passado, inclusive com uma morte. Já em Presidente Prudente, não foi registrado nenhum caso neste ano, nem no ano passado. E nós continuamos falando sobre coqueluche, afinal, quando o assunto é saúde, é sempre muito importante que a população tenha todos os detalhes e informações sobre o tratamento. Por isso, a gente recebe aqui a médica pediatra, a doutora Raquel Quaresma, que vai esclarecer alguns pontos importantes para a gente. Doutora, muito boa tarde para você. Boa tarde, Marcelo. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu começo perguntando o seguinte: quais são os sintomas da coqueluche? De que forma que ele age no organismo? A coqueluche é uma doença infecto-contagiosa bacteriana causada por uma bactéria que chama Bordetella pertussis. Essa bactéria, ela causa sintomas iniciais parecidos com uma gripe comum, tá? A criança tem nas primeiras 2 semanas tosse, coriza, febre baixa, mal-estar. E passadas essas 2 semanas, ela entra numa outra fase da coqueluche que chama a crise paroxística, que aí começa a gravidade do caso. A criança começa a ter crises de tosse ininterruptas, seguidas de cianose, ela começa a ficar com a boca roxa e essa falta de ar faz ela puxar o ar e aí ela faz um ruído que a gente denomina guincho, que é um ruído inspiratório, e aí nessa sequência volta de novo a crise de tosse. Esse quadro pode culminar com insuficiência respiratória grave, o paciente pode ficar entubado. Tem criança que, pela falta de oxigenação cerebral, chega a fazer crise convulsiva. E essa fase é a pior da coqueluche, que dura 2 semanas. E a fase final de convalescência, que é uma fase de resolução, que dura mais 2 semanas, que os sintomas gradativamente vão diminuindo. E de que forma é transmitida a doença? Como é transmitida a gripe? Por gotícula de saliva, tosse da pessoa contaminada, né? Não suscetível. E conversar mesmo, gotícula de saliva, tosse, espirros, dessa forma. Quais as orientações, então? Não ficar em locais fechados, por exemplo? Principalmente as crianças que ainda não foram vacinadas por pertussis, que é a DTP, né? Então essas crianças são mais suscetíveis, assim como os 2 casos de crianças de 2 meses, né? Então essas eu peço sempre para evitar aglomerações. Então, é igreja, é aniversário, aglomerados humanos, shopping, o risco de transmissão é maior para uma criança muito suscetível. A gente sabe que as crianças são as mais atingidas, mas também pode atingir adultos, né? Pode. Os casos de coqueluche, eles estão predominando principalmente nos adolescentes e adultos jovens. Então, eles portam, talvez não façam o quadro tão grave quanto a criança, mas são eles que transmitem para as crianças, né? E aqui na questão, falando dos riscos novamente, né? Depois de todo esse processo das 2 etapas, existe algum tipo de sequela? Então, pode evoluir com sequelas neurológicas, exatamente por essas pequenas hipóxias que a criança faz por falta de oxigenação cerebral. Pode evoluir com complicações metabólicas, a criança fica desnutrida, desidratada, ela não consegue se alimentar, isso acaba gerando internações, né? E as complicações pulmonares mesmo da patologia. Tratamento único exclusivamente por medicamentos, é isso? O tratamento é feito com antibiótico. Como é causado por uma bactéria, a gente, até antes de fazer o diagnóstico, a gente já introduz a terapêutica até para evitar a transmissão para outras pessoas, né? A questão da prevenção é sempre muito importante. E a vacinação? A partir de que idade a criança deve ser imunizada? A vacinação para coqueluche é a DTP, que se conhece ali na caderneta, que é feita nos 2 meses, 4 meses, 6 meses, com 15 meses e tem um reforço com 5 anos. E quem não tomou no período certo? A gente sabe que agora, atualmente, muitas pessoas acabam levando à risca isso, mas quem não tomou, é possível depois de adulto tomar ou não adianta mais? Então, a vacina ela só é feita até os 6 anos. Tá? E aí, se começar a ter os casos aumentarem muito no país, talvez eles comecem agora, porque ela não dá imunização permanente. Então, talvez seja instituída a vacinação para adolescente e adulto. E justo pegando esse gancho que a senhora falou, como que está a questão do controle da doença no país? Os níveis estão bem baixos, né? Por enquanto está
está com controle. Esses casos de coqueluche, há 2 anos atrás, no Congresso Paulista de Pediatria, a gente já sabia que estava tendo uma reemergência mundial, não é só no Brasil, tá? Que todas as patologias, elas têm uma certa sazonalidade e agora a gente está na fase da coqueluche, né? Mas está sendo bem controlado. O certo, então, sempre nos primeiros sintomas, já procurar ajuda de um médico, né? Com certeza. Então tá certo. Essa foi a doutora Raquel Quaresma, médica pediatra, que esteve aqui conosco no Televerdade. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Obrigada e por esses esclaecimentos. Até a próxima.